Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da TV Abrasta. É um prazer tê-los aqui conosco e hoje eu vou entrevistar a querida doutora Sandra, minha médica, minha amiga e conselheira. Doutora Sandra, para começar o nosso bate-papo, né, para iniciar essa nossa conversa, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho, né, o que é a talassemia intermediária e quais que são os sintomas. Talassemia intermediária também é uma doença da hemoglobina, onde a pessoa não consegue produzir a cadeia beta da globina, que é aquela cadeia que vai se juntar para formar a hemoglobina normal. Ela também depende de uma alteração genética nos dois genes que produzem a hemoglobina, um que é herdado da mãe, outro que é herdado do pai. Da mesma maneira que na talassemia maior também são dois genes que estão alterados, só que a manifestação da doença é um pouco diferente. A penetrância genética, ela não é total como acontece na talassemia maior. A pessoa com a talassemia intermediária, ela consegue produzir um pouco de uma hemoglobina que chama A1, enquanto que a pessoa com a talassemia maior não produz essa hemoglobina A1. Então, como ela tem essa capacidade, a sintomatologia pode ser um pouco mais leve que na talassemia maior. Então, como a gente falou, a manifestação genética da doença, ela pode variar desde uma manifestação amena, como acontece na talassemia menor, até uma forma mais grave, como na talassemia maior, onde a pessoa ela é dependente de transfusão de sangue, como na maior, ou o próprio nome diz, né, ela pode ser intermediária, ela pode precisar algumas vezes, esporadicamente, de transfusões, outras não, ou ela precisa de transfusão em épocas específicas da vida. Por exemplo, se a criança que tem a talassemia intermediária na fase de crescimento, ela não está crescendo adequadamente, ela teria indicação de transfundir para corrigir esse crescimento e depois suspende a transfusão. Então, assim, é uma doença hereditária, transmitida geneticamente dos pais para os filhos, desde que eles recebam esses dois genes, que tem essa manifestação intermediária, né, entre um quadro bem leve ou até um quadro um pouco mais grave. A major você recebe muito sangue, por isso acumula muito ferro. A intermédia, por si só, ela tem um nível mais alto de ferritina? As pessoas com talassemia intermediária, como elas têm anemia, o organismo ele imagina que se aumentar a absorção intestinal do ferro, poderia melhorar essa anemia, mas não é isso que ocorre. Então a tendência é cada vez mais ter esse aumento de absorção. Esse ferro ele vai se depositar nos órgãos também. Na talassemia intermediária é mais comum no fígado, um pouco no pâncreas, é menos comum, bem menos comum no coração, mas também existe esse risco de depósito de ferro. E ele também tem que ser tratado. Apesar do paciente com a talassemia intermediária não transfundir, esse excesso de ferro que está se depositando, o corpo ele não consegue eliminar. Então, se ele não for tratado, também pode evoluir para os mesmos riscos de uma fibrose no fígado, por exemplo, uma cirrose ou um câncer hepático, ou, no caso do pâncreas, evoluir para um diabetes mellitus. Então, ele não transfunde, mas ele aumenta ferro, ele pode ter as mesmas consequências do excesso de ferro e tem que tratar. E precisa quelar também, e às precisa vezes. quelar também. Doutora Sandra, e por que a maioria das vezes os sintomas só aparecem na fase adulta e não ainda na fase criança como na major? Na talassemia intermediária, nós já podemos ter sintomas a partir de 2 anos de idade. Mas aí seriam aquelas crianças que têm a forma um pouco mais grave da doença. Na idade adulta, a criança ela tolera melhor a anemia do que o adulto. Então, uma criança com uma hemoglobina de 9,5 está completamente ativa, para um adulto, isso já pode dar sintomatologia de cansaço, por exemplo. Se, no caso daquele intermediário que depositou excesso de ferro, por esse excesso de ferro que não foi tratado, ele pode desenvolver aí um diabetes ou algum problema no fígado, como nós já comentamos. Mas, na verdade, não é uma regra que seja no adulto. Aquela pessoa que tem a talassemia intermediária com anemia, ela já tem desde criança. Eu acho que depende mais de como aquela pessoa lida com aquele grau de anemia que ela tem. Por exemplo, nas mulheres, elas já são anêmicas e elas menstruam, então elas estão perdendo mais sangue ainda. Então existe uma tendência maior delas terem o sintoma de cansaço,
de fadiga por conta da queda da hemoglobina. Entendi. Doutora Sandra, e o diagnóstico para talassemia intermédia é o mesmo da Major, através de exame de eletroforese, ou são outros mecanismos? O hemograma ajuda, porque você tem uma anemia com microcitose, hipocromia, como na talassemia menor e como na maior. A eletroforese de hemoglobina pode ajudar, porque você vai ter uma porcentagem de hemoglobina fetal aumentada. Então, geralmente, as pessoas com a intermediária têm uma fetal aumentada entre 10% e 50%, mas a gente já tem casos de pacientes que chegam a ter 100% de hemoglobina fetal, enquanto que na menor, por exemplo, a fetal não está aumentada. Na maior, a fetal está bastante aumentada. Então, depende muito assim da eletroforese, do hemograma, do início dos sinais e sintomas, se tem um baço muito aumentado ou um fígado aumentado. Mas, às vezes, a gente tem dificuldade desse diagnóstico. Se não é uma eletroforese de hemoglobina assim, muito clara, às vezes o paciente tem a talassemia intermediária, tem uma hemoglobina 2 um pouquinho aumentada, mas uma fetal que não está tão aumentada, mas tem um baço. Tem algumas situações que você tem dificuldade. Então, às vezes, na talassemia intermediária, você fazendo estudo genético, fazendo a biologia molecular, te facilita no diagnóstico. Porque esse diagnóstico realmente ele é muito complicado às vezes, né? Porque tem pacientes que transfundem mensalmente ou a cada 20 dias e é diagnosticado como intermédia. É possível isso, seriam aquelas formas mais graves. Mas nessa situação é muito importante você saber o que é, se é um intermediário ou um maior. E aí o que vai te ajudar é o estudo molecular. Do paciente. E também, para o caso de intermédio, a gente está falando em casos extremos hoje, que já não é mais indicado como no passado, na minha época, que é a tal da retirada do baço, né? A esplenectomia. Mas há casos também que precisam ou hoje já eliminou mesmo e isso é coisa do passado? Existem casos, sim, de indicação ainda de esplenectomia. Na talassemia intermediária, hoje, o principal seria um hiperesplenismo, né? Aquele baço muito grande, onde ele acaba roubando o sangue da circulação, piorando mais ainda a anemia do paciente. Mas hoje, eu sei que antes desse paciente chegar nesse quadro de hiperesplenismo, eu posso colocá-lo em regime de transfusão para evitar que seja retirado o baço. E às vezes não é só o baço, a gente acaba se preocupando mais, porque ele é um órgão importante, ele protege contra infecções. Então, nós temos todo um cuidado e uma vontade de não tirar o baço. Isso. Mas quando precisa, indica-se e tira. Mas também tem a hematopoiese extramedular. O que é isso? O nosso sangue ele é produzido dentro do osso, que é o tutano do osso, certo? É igual o osso de galinha, de boi, a hora que a gente quebra tem aquela massinha no meio. Isso é a nossa medula óssea. Então, a anemia crônica que o paciente tem vai estimular a produção dessa medula óssea. E essa medula óssea está dentro de boa parte dos nossos ossos, inclusive nos ossos da coluna. Então, aquele paciente que tem uma anemia crônica, que não transfunde, ele pode aumentar esse tutano, e isso acontece muito na coluna. Ele sai de dentro, ele consegue sair de dentro da coluna, porque aquela medula está crescendo tanto, e ela faz massas ao longo da coluna da pessoa. E essas massas, elas comprimem os nervos, e você pode ter dor, sensação de formigamento, às vezes, dependendo da intensidade dessa compressão, dificuldade para andar. Então, isso é muito perigoso também. Então, hoje, nós não podemos esperar um paciente com talassemia intermediária ter esse baço tão grande, ter essa hematopoiese extramedular. Se ele tem isso, eu tenho que tratar. E hoje pode ser a transfusão de sangue também, aquilo que nós comentamos no início. De repente eu faço essa transfusão até o baço regredir e eu paro a transfusão. É diferente do maior, que é a vida toda. É uma coisa temporária. É um tratamento pontual, temporário, para tirá-lo daquele risco, para que ele não precise fazer uma cirurgia e porque ele não tenha progressão dessas massas que acabam aparecendo na coluna. E especificamente na talassemia intermédia, quais os efeitos colaterais que podem acarretar para o paciente a curto, médio e longo prazo? As consequências da doença. O paciente com talassemia intermediária, que tem um nível de hemoglobina bom, 10, 11 de hemoglobina, está muito bem, obrigado. Eu tenho que fazer o controle do aumento da absorção do ferro, de preferência uma ressonância do fígado, onde eu consigo mensurar exatamente
e quanto de ferro eu tenho, para saber se eu tenho ou não que fazer a indicação. Que seria o T2 estrela. Seria o T2 estrela, se eu tenho ou não que indicar a terapia quelante de ferro. E é essa a preocupação que eu teria. Estou com o fígado, com o pâncreas, com as glândulas endócrinas. Então, pela anemia crônica, eu estou falando daquele paciente que tem uma hemoglobina um pouco mais alta e não transfunde, tá? Então, a anemia crônica, você pode trazer comprometimento, às vezes, de crescimento, você pode ter malformações ósseas típicas do paciente com a talassemia, porque, como nós comentamos, a medula óssea está tentando produzir mais sangue, então nos ossos do braço, às vezes aqui o rosto da face, eles ficam um pouco maiores, que é a representatividade aí desse aumento da produção da medula óssea. Aquele paciente que tem uma anemia um pouco mais importante e também não transfunde, a gente vai ter que ficar em cima dele. Também sobrecarga de ferro, aí a gente tem que ficar em cima do coração também, porque esse paciente a longo prazo, ele pode evoluir por uma alteração que chama hipertensão pulmonar, que é um aumento da pressão da artéria pulmonar que manda o sangue do coração para o pulmão. Por quê? Porque esse coração ele está há muitos anos já batendo a mais do que o ritmo dele para poder mandar oxigênio para o corpo todo, considerando essa anemia, né? Porque quem carrega o oxigênio é a hemoglobina. Se a pessoa tem menos hemoglobina, vai ter menos transportador de oxigênio, então o coração tem que bater mais para oxigenar tudo. Então isso acaba dando uma sobrecarga no funcionamento cardíaco também. Por toda essa alteração na vasculatura, nos vasos sanguíneos que ele tem, aumenta o risco de trombose também. Então, úlceras de perna, tromboses. E o paciente com a talassemia intermediária que transfunde, ou transfusão esporádica, ou nos moldes da talassemia maior, eu vou me preocupar com a sobrecarga de ferro transfusional, aí o tratamento é a terapia quelante, eu vou ter que fazer uma quelação para que ele não desenvolva diabetes, que ele não desenvolva hipotireoidismo, eu tenho que tratá-lo para garantir que ele não evolua para uma osteoporose. Então, todas aquelas complicações que o paciente com a talassemia maior tem, eu tenho também que fazer no paciente intermediário que transfunde. E os pacientes com talassemia intermédia, eles têm alguma restrição de atividade física e mesmo na questão alimentar? No meu ponto de vista, ele tem que ter atividade física. Até porque está todo mundo envelhecendo hoje, a osteoporose não é a característica da talassemia, a osteoporose é a característica de todo mundo que fica mais experiente ao longo da vida, né? Então, para ajudar a prevenir, ele tem que fazer o exercício. O que vai limitar a intensidade desse exercício vai ser o nível de hemoglobina dele e o quanto que ele consegue. Cada um vai ter a sua orientação específica, mas tem que fazer. Em relação à alimentação, eu não gosto de restringir a alimentação. Porque nós sabemos o quê? Que o nosso corpo, ele consegue absorver do que nós comemos de ferro, 1 a 2 miligramas por dia. E ele elimina naturalmente por descamação de intestino, descamação de pele, nas mulheres pela menstruação. O que ele não vai fazer é comer um churrasco todo dia, comer alimentos riquíssimos em ferro o tempo todo. Ele tem que ter uma dieta equilibrada, mas assim, não precisa ficar sem comer carne, sem comer feijão, ou leguminosas, ou o que for. E para equilibrar, eu sugiro, assim, como líquido, chá preto. Tem gente que não gosta, mas o chá preto é um quelante de ferro. Então, se você almoçou ou jantou, em vez de tomar uma água, um refrigerante, que não devia nunca tomar, um suco, principalmente o suco, né? Porque a vitamina C, ela aumenta a absorção do ferro. Se você tomar um chá de preto gelado ou quente, do jeito que você gostar, ele ajuda a inibir um pouco essa auxiliar. absorção. Ele é um auxiliar na inibição da absorção do ferro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho mais sobre talassemia intermédia. Agradecer mais uma vez a presença da doutora Sandra. E se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like. Edu, foi um prazer participar. Sempre que precisar, estou disponível. E não se esqueça, inscrevam-se no canal da Abrasta. Deixe seus comentários abaixo. Fique ligado no nosso próximo vídeo, que será sobre talassemia menor com a doutora Sandra Logito.